Chegando depois do seu café, levantou, lavou o rosto, tomou um café, vamos embora. Quero voltar a falar um pouquinho sobre a tortura. Lá no artigo 5º, inciso 3º, fala que ninguém será submetido à tortura nem a um tratamento desumano degradante. E aí eu falei no bloco passado que é lícito, só é permitido o uso de algemas no caso de perigo, resistência e fuga. No caso de perigo, resistência e fuga, é lícito, é permitido o uso de algemas. Olha que lindo. Só que aqui é lícito, é permitido o uso de algemas, eu tenho que justificar sempre por escrito. Sempre tenho que justificar por escrito. Vou dar um exemplo meu da prática. A ocorrência de Maria da Penha. E aí eu cheguei numa casa, né? A mulher ligou pro CIOSP, enfim. Cheguei na casa, o cara tava dando de ripada da mulher. Ripada. Ele olhou pra viatura de polícia e continuou dando de ripada nela. Eu parei e pensei, tá com o Satanás no couro. Só pode. Olhou pra viatura e continuou dando de ripada nela, tá com o Satanás no couro. Enfim, desci da viatura e fui lá, conversei com ele. Conversei, dei uns conselhos, resolvemos ali, apaziguamos ali aquele negócio, só que eu tinha que levar a mulher e ele pra delegacia. Pensei, e agora? Na minha frente o cara tava dando de ripada na mulher. Como é que eu vou levar ele na viatura? É só algemar. Naquele momento ele tava oferecendo perigo. E mesmo assim ele não queria ser preso, não vou. Resistência. Claro que eu algemei, mas depois eu cheguei na delegacia e ó, justifiquei por escrito. Estava amparado pela súmula vinculante 11, meu filho. Então, nos casos de perigo, resistência e fuga, é lícito, é permitido o uso de algemas, mas eu tenho que justificar por escrito. Lembre da tortura. Ó, ninguém será submetido à tortura nem a um tratamento desumano ou degradante. Grave essa desgraça. Vamos embora? Artigo 5º, inciso. Eita, agora é importante. 6, 7 e 8. Eu vou começar a falar com você sobre religião. E aí eu quero lembrar a você que o Brasil é um estado laico. Massa. O Brasil é um estado laico. Primeiro ponto. Coloque na cabeça que é assegurada assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Olha que massa! É assegurada assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Outro ponto importante é sobre o ensino religioso nas escolas. E agora? O aluno vai reprovar se ele não for à aula? Pode ou não pode? Como é que é o esquema? STF já falou, está na Constituição inclusive. O ensino religioso é natureza facultativa, meu filho. Ó, ensino religioso, natureza facultativa. Se o aluno reprovar lá, a diretora vai dizer que o aluno reprovou por falta, não foi para aula de religião. E agora, vai reprovar? Não. O ensino religioso é natureza facultativa. Outro ponto interessante que já chegou no STF quando falo sobre religião. Chegou no STF falando sobre crucifixos em repartições públicas. E agora? Pode, não pode? Como é que é o esquema? Tira, não tira? Crucifixos, símbolos culturais. Outro ponto que chegou não no STF, mas TRF, começou essa discussão sobre o nome na cédula de real, Deus seja louvado. Olha que desgraça. Deus seja louvado. Vieram dizer que a palavra Deus, o texto, a frase Deus seja louvado, presente no texto, presente na cédula de real, fere a laicidade da Constituição. A palavra Deus seja louvado, presente na cédula de real, fere a laicidade da Constituição. E agora? Como é que é esse esquema aí? Eu fico imaginando na minha cabeça. Se com Deus o dinheiro já está difícil, imagine sem Deus no dinheiro. Chegou isso também nos tribunais. Os tribunais falaram, opa, não fere a laicidade da Constituição Federal, não. Então, ó, a frase Deus seja louvado, presente na cédula de real, não fere também a laicidade da Constituição Federal. Belezinha? Vamos embora? Seguinte, quero falar para você, sobre a inviolabilidade de consciência e de crença, e é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Não esquece desse inciso não, porque é muito importante. Cai pra cacete também em prova. Beleza? Vamos embora. Artigo 5º, inciso 10. E esse inciso 10 eu tenho muita coisa para falar com você. Artigo 5º, inciso 10, ele fala, ó, são invioláveis a intimidade,
a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Nesse momento, quando eu falo da inviolabilidade, a intimidade, vida privada, eu quero lembrar você assim, pessoa jurídica, ela pode sofrer dano moral. E agora, pode ou não pode? Olha que desgraça. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral, pode ou não pode? Coloque na sua cabeça que pessoa jurídica pode sim sofrer dano moral. Anote isso. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Anote isso no seu caderno. Pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Anote isso. Beleza? Falando sobre intimidade, vida privada. E eu ainda, quando falo sobre ela, eu quero lembrar você outro ponto interessante. Relacionado aos direitos da intimidade e à vida privada está o sigilo bancário. Tá, o sigilo bancário. E agora? Quais autoridades podem determinar a quebra do sigilo bancário? E agora? Massa. Pergunta boa de prova. Quem é que pode, né, determinar a quebra do sigilo bancário? Primeiro ponto. Juiz. Pode? Juiz pode. Juiz pode. Delegado de polícia, autoridade policial, pode decretar a quebra do sigilo bancário? Delegado de polícia. E agora, pode? Delegado não, né, meu filho? De jeito nenhum. Certo? Se juiz pode, o TCU, Tribunal de Contas, em regra, pode quebrar o sigilo bancário? Pode? Tribunal de Contas da União pode? Não, também. Em regra, não. Outro ponto interessante. CPI. E agora? Comissão Parlamentar de Inquérito. CPI quebra sigilo bancário. Toda CPI pode quebrar sigilo bancário. A palavra é essa. Toda CPI pode quebrar sigilo bancário. Coloque no seu caderno que toda não. Toda não. Só CPI federal e estadual quebra sigilo bancário. Só CPI federal e estadual quebra sigilo bancário. CPI municipal não quebra sigilo bancário. CPI municipal não quebra sigilo bancário. Anote isso. CPI quebra sigilo bancário? Toda? Não. Só CPI estadual. Só CPI estadual e federal. Só CPI estadual e federal quebra sigilo bancário. CPI municipal não quebra sigilo bancário. Na sua prova, ainda vai perguntar sobre o Ministério Público, se ele pode. Ministério Público, anote no seu caderno que Ministério Público, no caso de verbas públicas, pode quebrar sigilo bancário. Ministério Público, no caso de verbas públicas, pode. Ministério Público, no caso de verbas públicas. Pra cá. Tranquilinho? Facinho? Simbora. Só que quando eu falo sobre CPI, eu quero trazer para você um memorex de CPI. Memorex de CPI é lindo. É lindo o memorex de CPI. Sabe por quê? Porque quando eu falo sobre CPI, eu vou lembrar você de Leandro e Leonardo. Leandro e Leonardo. Quer ver? Gami, você conhece Leandro e Leonardo? É de sua época. Gami escutava Leandro e Leonardo na época que ela estava apaixonada. Na época que Gami estava apaixonada, imagine só, ela tomou gaia. E aí ela chegou em casa, botou Leandro e Leonardo, escutou aquela: pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra mim. Não tem esse negócio, olha essa desgraça dessa música. Leandro e Leonardo, eu vou lembrar dele e vou lembrar de CPI. Porque começa assim, olha que CPI que linda. CPI começa assim: ela só pode prender alguém se for em flagrante, mas o sigilo bancário ela quebra no instante. Olha que desgraça. Ela só pode prender alguém se for em flagrante, mas o sigilo bancário ela quebra no instante. Ele continua: CPI para apurar fato certo e prazo determinado. CPI para criar tem que ter um terço de deputados ou um terço de uma casa qualquer. Olha, tá vendo que minha voz é bonita? Eu fico, dá até pra cantar, meu filho. Dá até pra cantar. Mas continua, ele bota: se lembra que ela tem poder instrutório,
pode fazer prova como juiz, mas não pode grampear o telefone seu. Por quê? Porque isso é coisa de magistrado. Depois de encerrado, manda pro MP. Olha que desgraça. Quando falar em CPI, você vai lembrar de Leandro Leonardo. Eu sei que a minha voz é feia, eu sei que eu sou desafinado, mas cai essa desgraça na prova. Então comece a anotar CPI Memorex. Lembre de Leandro e Leonardo. Lembre de Pensa em Mim. Que isso cai. Beleza? Vamos embora? Seguinte. Na prática. E agora? Vamos falar um pouquinho sobre questões? Na prática, como é que cai esse negócio? Como é que funciona esse negócio na prática? Vamos embora? Primeira questão. Embora a Constituição Federal preveja a inviolabilidade da intimidade, vida privada das pessoas, é possível a quebra de sigilo bancário por parte do Ministério Público e da Administração Tributária, independente da autorização judicial. E agora? Pode ou não pode, meu filho? Errado. CESP gabarito? Errado. Beleza? Mais uma. Embora não exista norma expressa acerca da matéria, o sigilo fiscal e bancário, segundo o STF, é protegido constitucionalmente no âmbito do direito à intimidade. Portanto, o acesso a dados bancários e fiscais somente pode ser feito por determinação judicial, do Ministério Público, da Comissão Parlamentar de Inquérito e de autoridade policial. Aonde, papai? Ainda não, né, meu filho? Ó, eu falei pra você que isso aqui não, né? Beleza, a questão tá certa ou tá errada? Errada a questão. Errada a questão. Vamos embora. Mais uma. Terceira. Terceira fala assim, a terceira, ó. O direito à liberdade de expressão previsto na Constituição Federal não pode ser invocado em defesa dos que defendam publicamente a descriminalização do aborto, conduta que se qualifica como incitação pública de prática criminosa. Olha que lindo. O direito à liberdade de expressão, olha que ele botou, direito à liberdade de expressão previsto na Constituição Federal, não pode ser invocado na defesa dos que defendam publicamente a descriminalização do aborto, conduta que se qualifica como incitação pública de prática criminosa. STF já decidiu em alguns casos, inclusive da Marcha da Maconha. Olha a Marcha da Maconha, lembra dela? Marcha da Maconha, tema muito, muito importante. O STF, primeiro ponto, disse assim, é constitucional a Marcha da Maconha. Olha que desgraça. A Marcha da Maconha é constitucional. Ela se enquadra dentro da liberdade de expressão. A Marcha da Maconha se enquadra dentro da liberdade de expressão. Ela também se enquadra dentro do direito de reunião, desde que ela seja pacífica, sem armas, em locais abertos. Lembra dela? Outro ponto importante. Só que a STF falou bem assim, criança e adolescente não podem participar da Marcha da Maconha. Não pode haver incentivo ao consumo de entorpecentes na Marcha da Maconha. Não pode haver o consumo de entorpecentes na Marcha da Maconha. Agora, ela pode ou não pode? Pode. É constitucional? Sim. E aí, quando fala sobre o aborto, o STF falou que não pode ser invocado em defesa dos que defendam publicamente a discriminação do aborto. Meu filho, pode sim. Mesmo pensamento, decisão do STF. Pode também. Liberdade de expressão. Não pode praticar, né? Legalmente lá, tá liberado, tá livre. Não, né, meu filho? Agora, liberdade de expressão, pedindo a descriminalização, pode? Pode, do aborto. Beleza? A questão falou que não podia, tá? Errado. Quarta, fala assim. O direito fundamental à honra se estende a pessoas jurídicas. E aí? Direito fundamental à honra se estende a pessoas jurídicas? Eu falei pra você que pessoa jurídica pode sofrer dano moral? Falei pra você? Então, o direito fundamental à honra se estende às pessoas jurídicas? Se estende sim. Questão correta. Quinta, fala assim, ó. Uma pessoa jurídica, ela pode pleitear na justiça indenização por danos materiais e morais, no caso de violação à sua honra objetiva, representada por sua reputação, boa fama perante a sociedade. Certo ou errado? Correta também essa questão. Tranquilinho? Mais uma?
Sexta. Sexta fala bem assim: é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis de internação coletiva, direito esse que não se estende às entidades militares de internação. Olha que desgraça. Anote no seu caderno que é assegurada assistência religiosa às entidades civis e militares de internação coletiva. Civis e militares de internação coletiva. Então, ó, a questão falou que não se estende a entidades militares. Então, essa questão tá errada, papai. Errada, meu filho. Beleza? Vamos para a próxima. Sétima. Considerando a hipótese de que um cidadão ele esteja internado em uma entidade civil de internação coletiva e ele professe como religião o candomblé. Nessa hipótese, sendo o Estado brasileiro laico, não será a União obrigada a assegurar a esse interno as condições para que ele tenha assistência religiosa. Pense comigo, olha que questão boa de concurso público. Vem a Constituição Federal e fala bem assim: é assegurada assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. E aí, o cidadão está internado, né? E ele é da religião candomblé, ó, é do candomblé. Ele não vai ter não, é? Por que não? A Constituição Federal fala que só pode católico, só pode evangélico. Não, ele falou que é assegurada assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, independente da religião. O cara do candomblé pode, o banda pode, meu filho. Espiritismo pode, chegou lá dentro do hospital, pode ir lá, né, rezar pelo amigo, enfim, bater o tamanho. Pode, meu filho, é assegurada assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Grave essa desgraça. Vai estar na sua prova. Vamos embora. Oitava, segundo dispõe o STF, no exercício da função fiscalizadora, a CPIs e o TCU podem determinar a quebra do sigilo bancário de seus investigados. TCU pode quebrar sigilo bancário. E aí? TCU pode ou não pode? Pode ou não pode? Coloque na cabeça que o TCU, em regra, não quebra sigilo bancário. Quem pode quebrar sigilo bancário? Devagarzinho, ó. Juiz, CPI, toda CPI não. CPI federal e estadual. CPI municipal não quebra sigilo bancário. Anote isso no seu caderno. CPI municipal não quebra, beleza? Quem mais pode quebrar? Ministério Público, no caso de verbas públicas. Tribunal de Contas não quebra sigilo bancário também. Tribunal de Contas não quebra. Delegado de Polícia também não quebra sigilo bancário. E aí, quando eu falo sobre CPI, eu quero lembrar você do artigo 58, parágrafo 3º da nossa querida Constituição. E eu lembro a você que CPI, ela só pode prender alguém se for em flagrante. Mas o sigilo bancário era quebra no instante. Lembra dela? CPI, para apurar fato certo e prazo determinado. Para criar, tem que ter um terço de deputados, ou um terço de uma casa qualquer. Outro ponto interessante que a gente já falou nesse bloco foi sobre a liberdade de religião. Nós sabemos que o Brasil é um Estado laico, mas que é assegurada assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Quando eu falo que o Brasil é um Estado laico, o Brasil não é um Estado ateu, é laico, neutro. Beleza? Tranquilinho até aí. Tudo certo. Vamos embora. Próximo inciso, que é muito importante, é o da casa. Mas antes de falar da casa, eu quero lembrar a você uma coisa muito importante até na hora da sua prova. E aí, eu falo a você assim: quando começar a sua prova, você vai começar pela matéria que você mais sabe. Não comece a sua prova pela matéria que você tem mais dificuldade. Por quê, professor? Imagine só, eu tenho dificuldade em matemática. E aí eu vou começar uma prova de concurso público. Se eu começo a prova por matemática, eu empaco na primeira, choro. Empaco na segunda, choro. Quando chego na terceira, eu já estou dizendo, não vou passar, já vou reprovar. É a desgraça. Mas não é assim. Concurso público, comece pela matéria que você mais sabe, que você tem mais facilidade. Comece a matéria por direito constitucional. Porque se você começar a matéria por direito constitucional, você pega a primeira, acerta. Pega a segunda, acerta. Pega a terceira, acerta. Quando você vai para a quarta questão, você diz, ó, já passei. Já fechei a prova, estou empolgado. Isso faz com que você se acabe motivando. Você se motive e ajuda você a passar no concurso público. Então coloque na cabeça, aula de hoje, motivação, disciplina e acreditar. Ter fé que vai dar certo. Mas, meu filho, ter fé não é só dizer, ó, Deus vai me dar. Não é só isso, não. Ter fé, subir as escadas, acreditando que lá em cima Deus vai abrir a porta. Beleza? Vamos juntos? Valeu!